É hoje o momento que todo mundo estava esperando. Karsu e Bora finalmente disseram o tão esperado sim. E enquanto os dois selam essa união em segredo, a Irmak solta uma revelação que muda tudo na vida dela e do Kivante. Vem comigo e já deixa seu like para não perder nada dessa reta final de Coração de Mãe. A Karsu está se preparando para a grande noite, mas não é uma preparação comum. Ela colocou um vestido branco deslumbrante, de corte fino e elegante, que poderia passar muito bem como um vestido de noiva. Parece até que ela estava adivinhando, e dá para ver no rosto dela uma mistura de ansiedade com determinação. Ela desce as escadas, deixando a Irmak de boca aberta. Karsu se olha no espelho, ajusta a roupa e dá uma voltinha para a irmã ver melhor. A Irmak olha para ela e diz encantada: Nossa, Karsu, você está parecendo uma verdadeira rainha. Tá muito linda. Só que a Irmak nem desconfiava do plano real que estava por trás daquele visual tão radiante. Não era só para ir a um jantar chique. Irmak comenta que tem certeza que de hoje não passa o pedido formal de casamento do Bora. Ele afirmou que eles vão se casar, mas falta o pedido tradicional. E é aí que a Karsu resolve abrir o coração. Olha bem nos olhos da Irmak e pergunta: por que as mulheres precisam ficar sempre esperando? Por que precisa ser sempre o homem a tomar a iniciativa e fazer aquele pedido tradicional? E aí ela toma a decisão definitiva. Avisa com todas as letras que é ela quem vai pedir o Bora em casamento naquela mesma noite, depois do jantar. Já tá de branco como uma noiva mesmo. A Irmak toma um susto no primeiro momento, mas logo dá um sorriso enorme e apoia a irmã. As duas ficam super ansiosas para que chegue o momento do pedido. Antes que a Karsu vá, a Irmak deseja boa sorte e pede para ela dar notícias assim que possível, torcendo para dar tudo certo. Quando a Karsu chega na casa do Bora, a senhora que trabalha para ele abre a porta e tá toda chique. Ela comenta que vai a um casamento, mas a Karsu ainda nem se toca. Quando ela entra e percebe a decoração, as velas, o clima romântico, uma mesa pronta para um casamento civil. O quê? A Karsu paralisa ali mesmo, perplexa. O Bora, vestido de forma super elegante, um gato, se aproxima dela, tira uma caixinha do bolso e se ajoelha. Ele vai fazer o pedido formal de casamento antes mesmo que ela consiga colocar o plano de pedir ele em prática. Karsu fica em choque, sem acreditar no que está acontecendo. Bora é direto. Você quer se casar comigo? Ela diz que sim, com um sorriso de orelha a orelha, sem nenhuma dúvida de que quer viver com aquele homem para o resto da vida. O Bora coloca um anel caríssimo no dedo dela, dá um beijo em sua mão e depois os dois finalmente se beijam, selando essa união tão esperada com muito amor. E do pedido, mais do que depressa, eles vão direto para a cerimônia. O Bora pensou em tudo. Diante das testemunhas e de uma juíza de paz, Bora e Karsu escutam as palavras oficiais que finalmente os declaram marido e mulher. Eles assinam os papéis e, depois de tudo certo, o Bora olha bem nos olhos da Karsu e lembra com orgulho daquela frase que disse dias atrás: Eu não te falei que você ia se casar comigo? Foi a coroação de um casal que superou todas as dúvidas e provou que o amor verdadeiro sempre vence. Logo depois de assinarem os papéis, quando já estão a sós, o clima é de puro romance. A Karsu olha para o Bora e pergunta se tudo aquilo foi real ou um sonho, dizendo que ainda não consegue acreditar que está casada com ele e que ele organizou tudo escondido e sozinho. E a resposta do Bora é apaixonante. Ele olha nos olhos dela e diz que faria qualquer coisa por ela e que eles vão ser infinitamente felizes juntos. A Karsu fica sem entender o que fez para merecer um homem desse, mas depois de tudo o que ela passou com o bigodão, é mais do que merecido que ela seja feliz. Mas aí, quando o Bora, todo empolgado, começa a falar de planejar a lua de mel, vem o balde de água fria.
A Karsu explica que ninguém pode saber do casamento ainda, principalmente os filhos dela. Além disso, a Karsu desabafa que a Irmak está passando por um momento super difícil e triste com o Kivante e a gravidez, e que contar que acabou de se casar pareceria injusto com a irmã. Ainda assim, o motivo principal são as crianças. Ela não pode chegar em casa e contar assim, de repente, que se casou. Os filhos ainda veem o Bora apenas como o chefe dela e vão surtar achando que vão perder a mãe, ainda mais depois das besteiras que o Rehá falou para eles no telefone. A Karsu pede então para eles continuarem morando cada um na sua casa por um tempinho mais e fingindo que nada aconteceu. O Bora tenta assimilar a ideia de dormir longe da esposa até mesmo na noite de núpcias, mas demonstra uma paciência gigante. Ele sugere que antes de contarem a verdade, eles comecem a fazer passeios e atividades juntos com os meninos, para as crianças irem se acostumando aos poucos com a presença dele. A Karsu fica emocionada com o carinho dele e promete que vai fazer de tudo para apressar as coisas. Enquanto a Karsu vive esse momento tão especial, a Irmak está enfrentando o maior divisor de águas da vida dela. Depois que o Kivante descobriu sobre a gravidez da Irmak pelo Bora, que ficou sabendo pelo Denis, o coitadinho soltou sem querer. O Kivante não aguentou mais a dúvida, foi até a casa dela e, depois de muita enrolação, quis saber de forma direta: Você tá grávida ou não? E a resposta veio como uma bomba. Sim, a Irmak está esperando um filho dele. Só que se o Kivante achava que isso ia unir os dois de vez, ele levou o maior choque da vida dele. A Irmak falou que isso não diz respeito a ele. Ela vai ter o bebê sim, vai dar todo o amor do mundo para essa criança, mas não quer nada dele. Ela avisa de forma fria que vai criar o filho completamente sozinha, sem a presença dele, sem o dinheiro dele e sem precisar de favor de ninguém. O Kivante fica completamente perplexo, tentando entender como ela tomou uma decisão tão radical e deixou ele totalmente de fora da vida do próprio filho. Mas a Irmak joga tudo na cara dele. Ela diz que eles se destruíram no primeiro problema que enfrentaram, que ele nunca conseguiu superar o passado dela e que não tem como criar um filho juntos nessa situação. O Kivante perde a paciência, chama a Irmak de maluca e diz que ela não é normal, mas a Irmak nem se abala. Quando ele propõe um casamento por consideração para assumir a criança, ela fica ainda mais brava. Diz que não precisa de favor de ninguém e manda ele ir embora, imediatamente, antes que acorde as crianças. O Kivante sai de lá cuspindo fogo, sem acreditar que foi colocado para fora da vida do próprio filho de forma tão drástica. E assim, no mesmo dia em que a Karsu viveu o casamento mais surreal da vida dela, a Irmak tomou a decisão mais radical: criar o filho sozinha, doa a quem doer. Mas será que o segredo da Karsu vai durar muito tempo? E será que o Kivante vai aceitar ficar de fora da vida do próprio filho assim tão facilmente? Deixa aqui nos comentários, você acha que a Karsu está certa em esconder o casamento de todo mundo? Ou isso só vai trazer mais problemas lá na frente? Se inscreve no canal, ativa o sininho e já deixa seu like para não perder por nada o que vem por aí. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!